Missão Redere começou, na verdade, como um projeto de ONG. Meu pastor, ele viu que, na verdade, Deus tinha... A Redere era um ministério. E tinha que começar a fazer a obra de Deus como uma instituição religiosa. O Senhor enviou recursos, o Senhor enviou provisão. O Senhor levantou para estabelecer o seu trabalho, para abençoar a obra dele, para salvar vidas. O Senhor não me mostrou nada, o Senhor não falou nada, Ele falou, vai, que eu serei contigo, e eu louvo a Deus por isso. É algo muito especial. É isso, o Senhor guardou em todo o tempo. Em maio de 2013, exatamente no dia 25 de maio, nasce uma família escolhida do coração de Deus. Sabe o nome dessa família? Missão Redere. Você sabe o que significa Missão Redere? Redere significa restaurar. A missão de restaurar vidas. E 10 anos restaurando vidas. E como tudo isso se iniciou? Como foi? A Missão Redere começou, na verdade, como um projeto de ONG. O trabalho era social na Cracolândia de Santo André. Esse é o início de tudo. Mas meu pastor, ele viu que, na verdade, a Redere era um ministério e tinha que começar a fazer a obra de Deus como uma instituição religiosa. E aí ele me abençoou, me enviou. Deus tocou no coração da missionária Ciara e disse que eu seria o pastor dela, da família dela. Só que era muito distante, para mim era fora da minha realidade. Mas o Senhor, quando Ele chama, Ele também capacita, Ele dá força. E a gente foi vendo as mãos de Deus, o favor de Deus em todos os detalhes. Naquilo que a gente achava que era incapaz, o Senhor foi dando graça, aumentando o nível de força, de resistência. Momentos que a gente pensou que teríamos que parar, desistir. Trabalho hoje de uma forma muito mais sólida, é gratificante. Eu sei que tem muito ainda para alcançar, muito ainda para conquistar. Eu acredito que esses 10 anos representam um passo, e é o passo da consolidação, é o passo da peneira, né? É aquele que realmente está junto, aqueles que estão chegando, que vão ficar, aqueles que já estão sendo enviados também. É um tempo totalmente especial, e eu só tenho a agradecer a Deus. Teve um momento muito interessante que a gente estava tão exausto, cansado, era 3 vezes por semana, e um dia eu olhei para trás, eu vi a Lívia dormindo, derrubada no carro, olhei para o lado, vi a Juliana também, assim, toda cansada, a gente exausto, assim, fisicamente mesmo. E eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha família? Eu acho que ela teve que ter mais fé do que eu, minha família teve que acreditar, né? A Livinha cresceu aqui, a Lívia cresceu, ela veio pra cá, ela era bebezinha. E nesses 10 anos, ela tá se batizando agora, pra glória de Deus. É algo muito especial.
Aqui é o início de tudo, né? Na verdade, a gente tinha uma cortina lá no fundo, então os carros saíam, a gente espalhava as cadeiras aqui. O altar era ali na frente, perto da cortina. Atrás desse pilar ficava a nossa mesa de som. As cadeiras vinham até aqui, né? Beirando a porta. Alguns irmãos ficavam de pé, ficava assim em pé e ainda ficava na calçada. A gente tem uma memória aqui, tem um tempo de graça, de salvação, pessoas que entravam correndo aqui e caía manifestada assim, espíritos malignos, pessoas que iam tirar sua vida, entrava e caía aqui, e a gente viu muito milagre assim, a gente viu muita libertação. Nesse pequeno lugar aqui ficava muitas pessoas aqui caídas de joelho, e também vimos muito poder de Deus, muito batismo com o Espírito Santo, pessoas que eram arrebatadas, teve pessoas sair daqui carregadas assim. Então foi muita graça de Deus para esse tempo, e esse início aqui é um início que nos ensinou muito também. Ao decorrer desses 3 anos de Missão Redere, foi visto que precisava aumentar o espaço e a sala já não comportava mais tantas crianças. Foi preciso mudar de lugar, ir para um espaço bem maior, e viemos para a Rua Rubens Barbosa. O Senhor enviou recursos, o Senhor enviou provisão, o Senhor levantou pessoas para nos ajudar a improvar, pessoas que eram improváveis. O Senhor levantou para estabelecer o seu trabalho, para abençoar a obra dele, para salvar vidas, restaurar famílias, casamentos, restaurar alianças quebradas, ministérios destruídos, atingidos. Eu fico olhando assim, eu falo, é só a graça e a misericórdia mesmo. Foi testemunhado um grande livramento na inauguração desse templo. Então, quando a gente veio para cá, a gente precisava trocar algumas telhas que estavam quebradas. E aí nós subimos, tal. Aquele dia ia ser o primeiro culto. Subimos no telhado para trocar algumas telhas. Estavam alguns irmãos comigo. De repente, eu falei para eles, vamos parar. Vamos trocar essa última telha e vamos parar, porque já está ficando tarde, precisa acontecer o culto. E aí eu lembro, assim, que de repente o Tiago, ele saiu de uma telha, foi para outra, e eu falei para eles, toma cuidado, a gente precisa pisar nos parafusos, né, porque é onde tem o apoio. Mas estava muito ruim aquele dia, assim, trabalhar em cima do telhado, sabia que o telhado estava frágil. De repente eu vi um estralo, assim, é engraçado que eu tô falando assim, parece que eu ouço o estralo, sabe, clac, da telha, assim, e aí eu vi só o Tiago descendo, assim, gritando, e os braços para cima, descendo. Eu tava, assim, poucos, assim, sei lá, 1,5 metro dele, assim. Minha vontade era de pegar, mas... E aí eu lembro que ele descendo, eu clamei 3 vezes, assim, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Bem alto eu gritei, assim. E quem tava aqui embaixo falou que, se eu não me engano, foi a Lourdiane. Ela falou assim que o Tiago caiu em câmera lenta, que ela ficou pensando, será que eu entro embaixo para segurar? Olha aqui, né? E quem estava aqui no salão, limpando embaixo, viu ele caindo, assim, em câmera lenta, descendo. E naquela mesma noite, ele foi para o hospital, foi socorrido, e o médico falou assim para ele, falou assim, você caiu de quantos metros de altura? Ele falou assim, acho que era de 6 metros. Aí o médico deu risada, né? Ele falou assim, de 4 metros é fratura, de 6 é trauma, é tratamento para 6 meses. Aí falou, acho que ele bateu a cabeça, pede para ele fazer isso. Mas na verdade o Senhor tinha guardado e protegido ele. Naquela noite, no mesmo dia, ele estava no altar louvando a Deus, tocando, entoando a Deus. Foi tremendo. Para nós, assim, foi uma provação de Deus. Foi um ato que Deus está dizendo assim, eu estou guardando, estou livrando, estou aprovando. Naquele mesmo dia que nós inauguramos, o Tiago estava no altar, louvando e adorando a Deus, assim, sem nenhum arranhão, assim, no aspecto de... Ele teve uma esfoliação na perna, mas não quebrou um osso, não teve um trauma, e Deus foi fiel, guardou ele. Foi tremendo.
história engraçada que eu vivenciei na Redere foi um gigante de uns 2 metros de altura que entrou na igreja uma vez. A gente estava no ensaio, Thiago, Girlaine, Neudiele. E aí esse cara entrou endemoniado, cheio de cachaça também, e ameaçou o Thiago de dar uns tapas no Thiago e arrastar a cara dele no chão. A gente ficou meio desesperado na hora, mas a gente foi orar por ele com toda a coragem que Jesus deu pra gente, que é o endemoniado. E eu sei que todo mundo desesperado querendo chamar a Ciara pra expulsar esse demônio, porque todo mundo novo convertido, né? Sei que a gente conseguiu expulsar esse demônio, esse cara hoje é nosso amigo, mas no dia foi engraçado e foi tenso, cara. Pastor Júnior, me perdoe, mas eu vou ter que contar. O pastor Júnior chegou, eu estava no altar, a gente estava fazendo louvor na hora. Nessa época as cadeiras ficavam em cima do altar, algumas, né? E o pastor Júnior chegou num culto de quarta-feira e ele ajoelhou-se para orar. E eu aqui, ó, ministrando louvor. Quando eu olho para trás, tá o pastor Júnior com a camisa toda suja. Pastor, me perdoe, mas é engraçado. Porque assim, ele veio suado no carro no Moranguinho, né? Que ele apelidou o Moranguinho, sem ar-condicionado, suado. Ele chegou todo suado aqui. Aí eu não pude falar pra ele, tá? Conclusão, ele ficou o culto inteiro daquele jeito. Porém, não dava pra igreja ver, porque ele ia pregar de costa pro altar, ninguém ia ver. Só eu mesmo consegui ver, mas foi muito engraçado. Eu tive que me segurar pra não rir. Mas pra você ver como nosso pastor, até suado, ele veio fazer o culto. Eu tive o privilégio de participar do primeiro batismo da Missão Redere. Foi um dia muito especial, inesquecível para mim, para minha família também, que estava todo mundo lá. Foi uma experiência assim inesquecível. Foi muito bom renascer de novo, foi maravilhoso. Eu senti algo que eu nunca senti na minha vida. Foi assim, inexplicável. E ainda fui a cobaia, né? Fui a cobaia da Missão Redere. Participei do primeiro batismo. Foi muito legal. A água estava gelada. Eu lembro que foi um dia muito frio mesmo. A água estava gelada, mas foi maravilhoso. Eu passaria tudo de novo. Eu conheci a Missão Redere no ano de 2017. Foi totalmente por um acaso. Eu estava na casa do meu pai, estava com o meu sobrinho, a gente foi sair para comer alguma coisa. Passamos em frente e tinha uma barraca de pastel. Os obreiros estavam fazendo pastel, eu falei, vamos comer um pastelzinho aqui. E nisso eu conheci o Fabrício, que hoje é meu cunhado, né? E ele me apresentou o pastor Júnior, conheci a igreja e achei o pessoal bem bacana. Resolvi voltar no outro domingo e estou aqui até hoje. Conheci a igreja em 2013 pela Caroline, minha filha. Eu não queria saber de igreja, não queria saber de pastor, não queria saber de nada. E aí uma vez eu estava conversando uma terça-feira com meu irmão, numa obra que a gente trabalhava. Tudo que nós conversamos na terça-feira, nós fomos no culto na quarta, que fomos convidados. Foi revelado pela Ciara e eu aceitei Jesus chorando. E quando vi, eu já estava lá rendida aos pés de Cristo e estou até hoje. Quando eu me tornei membro da Redere, eu vim só fazer uma visita, né? Convidada pelo Fabrício e a Caroline. Agora eles já eram da igreja. E aí, após o culto, o pastor Júnior precisava alinhar algumas coisas com... Nem eram os obreiros ainda, né? Com a equipe que estava lá. E tinha na igrejinha, tinha a parte de cima, e lá onde aconteciam as reuniões. E tinha uma escada do lado, o pastor Júnior chamou os irmãos para subir, para poder... E até então ia fazer um relógio de oração. E eu falei que eu ficaria lá embaixo esperando, porque eu não era membro da igreja. Eu ia ficar me metendo onde não era da minha conta, né? E eu fiquei lá embaixo esperando, e o pastor Júnior foi o último a subir. Então, quando ele passou por mim, ele abriu o portão, olhou muito sério pra mim e perguntou, irmão, você não vai subir? Eu falei, não, pastor, eu não sou da igreja, né? Ele falou assim, desde conversa, irmão, você já é mais do que da igreja. Bora, sobe! E desde então, estou aqui, né? Até hoje. E quando eu saí de Santo André para fazer o trabalho aqui, eu tinha só uma voz. Era só uma voz. O Senhor não me mostrou nada, o Senhor não falou nada. Ele falou, vai, que eu serei contigo. E eu louvo a Deus por isso. Uma das coisas que marcou a minha vinda para cá foi no início do ministério, foi bem aqui, nessa ponte. Inclusive tinha um pastor amigo vindo comigo e nessa ponte nós paramos aqui porque o guarda parou a gente. Tinha um rapaz ali pendurado naquela ponte querendo tirar a sua vida. Os guardas, as polícias, assim, tudo aqui espalhada, os bombeiros ali. E eu vi o caos na cidade nesse momento. Eu olhei para aquela ponte e falei pro pastor amigo meu, falei pra Ju, a Lívia
família estava também, eu falei, estende as mãos para lá, porque esse espírito de morte vai sair agora em nome de Jesus. Nós estávamos chegando para o culto e começamos a orar, estendemos as mãos e em poucos instantes aquele rapaz desistiu de tirar sua própria vida e voltou para os braços do bombeiro e a gente festejou, se alegrou. Foi uma grande vitória. Ali eu pude ver que era importante a gente estar aqui. É importante a Redere estar nessa cidade. E eu creio que o Senhor fez grandes coisas aqui e vai continuar fazendo. A Carol foi aprender a tocar teclado, porque a gente já não tinha mais músico na igreja. E foi um momento que Deus falou para mim virar a mensagem dentro da igreja. Nesse momento que eu fui virar a mensagem da igreja, eu sabia que a gente ia pagar um preço. As pessoas esperavam mais o dom, esperavam mais a manifestação do dom do Senhor, talvez campanhas e outros propósitos. E ali foi um momento de sequidão. Aí Deus levantou os remanescentes, levantou pessoas ali. Eu lembro que no altar às vezes ficava só eu ali, a Carol louvava e depois fazia o fundo, e a gente também ministrava às vezes para 2, 3, 4 pessoas. E hoje a gente vê a igreja tomando forma, crescendo, prosperando. Eu louvo a Deus por isso. Aqui, ó, nós colocamos uma faixa aqui, ó. Colocamos uma faixa que foi o nosso dia solene de clamor, que a gente faz um sábado por mês, 10 anos, 12 sábados por ano, um dia do mês. A gente tira para orar, se confinar dentro da igreja, buscar. E essas pessoas nos ajudaram em oração, intercessão, muita coisa. Só tenho a agradecer mesmo. Quando a gente entrou aqui, era um galpão, era uma empresa, né? Então o chão era todo assim, pintado com faixas, enfim, o salão estava bem atingido mesmo, destruído assim. Era uma empresa, então era só um mezanino, não tinha salas, não tinha kids, não tinha escola de profeta, não tinha essa sala aqui, enfim. E aí a gente começou a fazer a reforma, fizemos a primeira reforma e depois em seguida veio o Jefferson, né? O salão tinha muito eco, a gente não conseguia nem conversar direito. Quem ficava atrás sofria muito com a reverberação do som e as pessoas, e na hora do louvor também, as pessoas não conseguiam entender muito bem o louvor, a palavra. O Jefferson apareceu e ele falou assim, pastor, dá pra gente melhorar isso, e muito. Eu falei para ele, de que jeito? Ele falou assim, eu tenho umas ideias aí. Aí ele fez o projeto. Hoje a igreja tem os painéis acústicos, tem as cortinas e tal. A primeira ideia foi a parte acústica, por conta da reverberação. Conversei com o pastor, ele, é isso mesmo, meu irmão, vamos embora, vamos para cima, vamos fazer. Quando eu passei os custos para ele, ele falou, não dá não, não vai dar para fazer. Mas a gente insistiu, né, junto com os obreiros, com materiais que a gente conseguiu encontrar, a gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana, com um custo bem reduzido e com uma qualidade que até hoje tem dado seus resultados, mas é só o começo, ainda tem a segunda etapa aí que nós vamos estar fazendo também. E aí depois o som ficou agradável, assim, a gente queria gritar dentro da igreja. A lounge, onde nós também, com materiais reciclados, conseguimos fazer esse espaço para que... Porque nós sentimos a necessidade, o pastor sentiu a necessidade, os obreiros, de ter um espaço para que os membros pudessem estar se confraternizando, estar tendo comunhão depois do culto e para receber também os visitantes, as pessoas que estavam chegando. Todo o tempo o Senhor foi cuidando dos detalhes, assim, tudo que a gente precisava para poder oferecer no nosso mínimo, nas nossas condições mínimas, oferecer o nosso melhor, entregar o nosso melhor, fazer a obra da melhor forma. Os nossos dons e talentos eles devem ser usados para a obra de Deus. Acho que todo mundo tem o seu dom, tem o seu talento. E muitas vezes a pessoa pensa que é pouca coisa, mas é necessário. Ninguém é igual, todo mundo tem seu talento e é isso. Eu sempre gostei de ajudar e eu coloquei isso em prática aqui também.
Em dezembro de 2019, nasce direto do coração de Deus, GI, Geração Inabalável, qual foi confiado a liderança no Fabrício e na Lourdiane, que atualmente são os líderes do Geração Inabalável. Fazemos parte de um grupo de jovens com uma missão: compartilhar a nossa fé inabalável em Deus. Mas não somos apenas um grupo, fazemos parte de uma geração que não se abala. É essa fé e união que nos mantém firmes, mesmo nos momentos mais difíceis. Desde o início enfrentamos muitos desafios, desânimos e quase chegamos a desistir. Mas Deus nos sustentou e nos manteve inabaláveis. Com coragem, compromisso e amor, dedicamos nossos esforços em levar a outros jovens a experiência de conhecer o Espírito Santo, reconhecer que é filho e que não está sozinho, e em tudo o que pudemos fazer para que por pelo menos 2 ou 3 horas ali conosco, a vida daquele jovem fosse totalmente diferente. Nem todos os momentos dessa jornada foram capturados pelas câmeras, mas estes pequenos petiscos mostram um pouco da nossa essência, nosso amor, a nossa fé e a nossa missão. Essas imagens nos lembram de momentos que rimos, choramos, gritamos ou dançamos, mas todos eles estávamos juntos. Eles nos motivam a continuar, a perseverar em nossa fé, mesmo quando as tempestades chegam. Cada vez que assistimos a essas cenas, somos transportados de volta para aqueles momentos em que a nossa fé foi testada, mas nós nos mantivemos firmes e inabaláveis. Somos uma geração inabalável porque acreditamos em algo maior do que nós mesmos. Acreditamos em Deus e em sua missão para nós. Acreditamos que juntos podemos fazer a diferença, um passo de cada vez. Espero que essas imagens possam trazer a memória daquilo que nos traz esperança, pois cada um enfrentou ou enfrenta um deserto para estar aqui hoje. Juntos somos inabaláveis, nos tornando mais do que servos, friends. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Dois jovens que acabaram de reconciliar com Deus. Um dia eles foram a uma casa de música, compraram um baixo e uma guitarra. Nisso eles chegaram na igreja e começaram a tocar. Através dessa iniciativa e da sabedoria do pastor Júnior, nasce o primeiro grupo de louvor da Missão Redere. Nisso eles começaram a tocar e pessoas começaram a se juntar a eles para fazer a adoração. E a partir disso vieram diversas pessoas de outros lugares começaram a fazer parte. Através do louvor tiveram testemunhos de milagres, pessoas que foram curadas através da adoração. Muitas pessoas que participaram naquela época ainda fazem parte do mistério de louvor. A tua glória, Deus, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus. Para mim, um momento muito marcante na Missão Redere foi a primeira vez que a gente foi ministrar o louvor, Só Uma Coisa Me Satisfaz. E durante a ministração, quando eu abro os meus olhos, a igreja toda estava no chão, né? Foi uma glória maravilhosa. Mas quando eu olho para trás, os músicos também, um por um, foi parando de tocar e de repente estavam todos no chão, ajoelhados. E para mim esse foi um momento muito marcante, quando a gente estava fazendo a ministração desse louvor. Algo que me marcou na Missão Redere foi o nosso primeiro retiro lá em Polvilho, onde Deus se manifestou uma glória tão grande que as pessoas não conseguiam parar de pé, as crianças choravam, as pessoas estavam ao redor nos bairros
foram ver o que estava acontecendo e também não conseguiam parar de chorar. Foi uma manifestação do Espírito Santo nesse dia, foi top. Tamo junto, tamo junto. Ainda depois que acabar tudo isso daqui, ainda a gente vai estar junto. Como é bom. Eu vejo a igreja nesse tempo leve, eu vejo a igreja salva, eu vejo uma igreja salva, uma igreja que vai subir no arrebatamento. Eu me alegro com isso. E eu creio que daqui 10 anos também, eu vejo uma geração que nós estamos trabalhando para isso, né? A Escola de Profetas, com a pastora Ju, Tamara, algumas pessoas que estão se achegando agora, o Redere Kids. Eu vejo uma geração que está crescendo dentro de um contexto de muita fé, de entendimento, de salvação. Assim, eu vejo os jovens voando dentro da igreja. Eu vejo que é um tempo que o Senhor vai fazer, a qual a gente não imagina hoje, mas a gente vê e pelos olhos da fé que vai ser algo extraordinário. Daqui 10 anos, essa galera que está chegando, essa galera que está somando forças com a gente, eu vejo que vão estar de uma forma assim, sendo usado por Deus de uma forma poderosa, algo extraordinário. Um crescimento avassalador, assim, com uma estrutura, uma base de fé muito sólida. E isso alegra o meu coração, porque independente do pastor Júnior estar aqui ou não, eu creio que essa igreja é uma igreja salva, independente de um homem ou uma mulher, ou enfim, do seu profeta ou não. É uma igreja que entendeu as Escrituras, a palavra de Deus, e vai ser salva. E eu louvo a Deus por isso. Deus abençoe vocês. Eu quero agradecer todos que fizeram parte desses 10 anos, daqueles que fizeram parte do início, foi muito importante. Não daria para eu citar todos os nomes aqui, essa é a verdade. Até outros ministérios, assim, com o aspecto da intercessão, ajudou a esse trabalho, esse ministério. Eu louvo a Deus por isso. Ministérios também que nos ajudou com uma base sólida das Escrituras, pastores, amigos, homens de Deus. E eu quero agradecer toda a equipe também, né? Desde aqueles do início, pessoas que estão conosco 10 anos e aqueles que estão se achegando aqui também, estão fazendo parte dessa família. Eu louvo a Deus pela vida de todos, eu quero agradecer a todos. Eu tenho um coração, eu tenho algo que eu não consigo às vezes externar, mas eu tenho uma gratidão por todos aqueles que olharam para o meu ministério, acreditaram no meu chamado e estão conosco hoje, estão aqui, e outros que vão vir, que vão se achegar também. Eu tenho certeza que o Senhor tem um chamado para você, tem uma marca, tem uma história. A gente pode fazer parte disso também aqui na Missão Redere. Tem algo que eu sempre falei durante esses 10 anos e eu quero fechar aqui com isso, né? É algo que está dentro do meu coração, do meu espírito, da minha alma. Eu nasci para crer. Essa é a minha fala, é a minha palavra. Eu nasci para crer. É isso aí.